Neste vídeo estarei dando início a uma lista de exercícios sobre geometria analítica envolvendo ponto, reta e equação da reta. E a questão número 1 pede para determinar a distância entre os pontos A e B. Aqui eu já deixei a fórmula que calcula a distância entre dois pontos, no caso A e B, e aqui eu procurei representar esses pontos no gráfico, que é outra maneira de resolver esse tipo de questão. Então estarei resolvendo de duas formas diferentes. Primeiro, calculando a distância entre os dois pontos. E para facilitar na resolução, vamos fazer o seguinte: menos 3 e 5 são coordenadas do ponto A. Eu vou estar chamando esse valor de x de A, pois são coordenadas de A, e aqui y de A. Em relação à letra B, x de B, o primeiro é sempre o x e o segundo é sempre o y. Então, y de B. Então, a distância entre os pontos A e B é igual a raiz quadrada, substituindo os valores. X de B vale 1, menos da fórmula copiamos. X de A, eu estou colocando menos 3 entre parênteses, para não esquecermos que temos de fazer regra de sinal. Aqui eu poderia colocar um colchetes, mas isso é de menos, tá? E tudo isso está elevado ao quadrado. Copiei esse sinal de mais. Y de B vale 2. Copiei esse sinal de menos. Y de A vale 5. E eles estão elevados ao quadrado. Então a distância entre A e B é igual a raiz quadrada, já fazendo direto. Menos com menos dá mais. 1 mais 3 dá 4. Elevado ao quadrado, mais 2 menos 5 dá menos 3. Também elevado ao quadrado. Então a distância entre os pontos A e B é igual a 4 ao quadrado dá 16, mais menos 3 ao quadrado dá 9. Então a distância entre A e B é igual a raiz quadrada de 25, e a raiz quadrada de 25 é igual a 5. E assim encontramos a distância entre os pontos A e B, o que pedia a questão número 1. Lembrando da época que eu estudava, eu tive uma excelente professora de física que falava o seguinte: toda vez que você conseguir interpretar a matemática através de um desenho, tente fazer isso, que vocês vão ver como facilita na resolução de qualquer tipo de questão. Daí eu ter representado esta reta no gráfico. Eu redesenhei o nosso gráfico aqui para facilitar a visualização. Agora estarei resolvendo a mesma questão sem o uso da fórmula da distância de dois pontos. Para isso, inicialmente pegamos as coordenadas dos pontos A e B e substituímos aqui no gráfico. O primeiro valor aqui representa o x de A, o segundo valor o y de A, pois são coordenadas do ponto A, e aqui no ponto B, primeiro valor x de B e segundo valor y de B. O primeiro valor é sempre o x e o segundo é sempre o y. Representando esses dois pontos no gráfico, x de A vale menos 3 e o y de A vale 5. Então é como se eu traçasse uma reta que subisse até onde o y vale 5. E este é o nosso ponto A. Agora para B, x de B vale 1, y de B vale 2. Então eu venho no x e subo até onde o y vale 2, que é mais ou menos aqui. Tracei uma semirreta que vai de A até B, e quando calculamos a distância entre A e B, na realidade queremos saber o tamanho dessa semirreta. Agora eu vou traçar uma reta e intercepta esse tracejado aqui. Então aqui eu peguei uma reta que saiu de B, interceptou o tracejado, e este ponto eu estarei chamando de ponto C. Notemos aqui que por ser um ângulo reto, ou seja, de 90 graus, temos um triângulo retângulo. E aqui eu posso até aplicar o teorema de Pitágoras, se eu quiser. Mas vamos lá ver como que ficou o nosso triângulo. Como eu projetei a altura aqui na frente, e a altura aqui é 2, então a altura aqui é 2. E a altura do ponto A aqui é 5. E sabemos que de 2 até 5 temos 3 unidades de medida. Assim como de menos 3 até 1 temos 1, 2, 3,
4 unidades de medida. Coincidentemente, aqui encontramos o mais famoso triângulo de Pitágoras. É aquele que os seus catetos mede 3, 4 e sua hipotenusa mede 5. Então aqui eu já sei que mede 5. Mas chamando essa hipotenusa de x e mostrando para vocês que realmente está correto, temos x ao quadrado, que é a hipotenusa ao quadrado, que é igual a 3 ao quadrado, que é a medida de um dos catetos, mais 4 ao quadrado, que é a medida do outro cateto. X ao quadrado é igual a 9 mais 16. São os valores que eu elevei ao quadrado. X é igual a potência do outro lado da igualdade, se tornou raiz. Raiz quadrada de 9 mais 16, que dá 25. Então, x, que representa a nossa distância, é igual a raiz quadrada de 25, é 5. Eu espero que a explicação tenha ficado clara. Havendo qualquer dúvida, é só deixar nos comentários.